Olá pessoal, hoje vamos tentar entender sobre o ponto de vista religioso e também sobre o ponto de vista histórico de alguns personagens bíblicos. Espero que gostem das abordagens aqui apresentadas e se gostar deixem o like, curta e compartilhem. Sansão pelo olhar bíblico. Sansão, na narrativa bíblica, é uma das figuras mais icônicas do Antigo Testamento, conhecido por sua força sobre-humana e suas façanhas impressionantes, descritas no livro de Juízes, capítulos 13 a 16. Ele foi um dos últimos juízes de Israel antes do estabelecimento da monarquia. Nascimento e consagração. Sansão nasceu em uma época em que os israelitas estavam sob a opressão dos filisteus. Sua mãe, estéril, recebeu a visita de um anjo do Senhor que anunciou que ela teria um filho. Este seria consagrado como nazireu desde nascimento, o que significava que ele deveria seguir um voto especial de dedicação a Deus. Entre as regras do nazireato estavam a proibição de cortar o cabelo, consumir álcool ou tocar em qualquer coisa impura. Força sobrenatural. A força de Sansão era extraordinária e estava diretamente ligada ao seu voto de nazireu, simbolizado pelo seu cabelo longo e intocado. Suas proezas incluem a matança de um leão com as próprias mãos, a destruição de um exército de 1000 homens usando a queixada de um jumento como arma, e a derrubada das colunas de um templo filisteu, resultando na morte de milhares de inimigos. Fraquezas e falhas. Apesar de sua força física, Sansão tinha fraquezas, especialmente no que diz respeito ao seu relacionamento com mulheres. Ele se apaixonou por Dalila, uma mulher filisteia que foi subornada pelos líderes de seu povo para descobrir o segredo de sua força. Após várias tentativas, Sansão finalmente revelou que sua força estava em seu cabelo. Dalila cortou seu cabelo enquanto ele dormia, o que resultou na perda de sua força e na captura pelos filisteus. Queda e redenção. Sansão foi capturado, cegado e forçado a trabalhar como escravo. No entanto, enquanto estava preso, seu cabelo começou a crescer novamente. No final de sua vida, durante uma celebração no templo de Dagon, os filisteus trouxeram Sansão para zombarem dele. Ele orou a Deus pedindo força uma última vez, e com um grande esforço, derrubou as colunas que sustentavam o templo, matando a si mesmo e a todos os presentes. Legado. Sansão é uma figura complexa, que encarna tanto o poder e a bênção de Deus quanto as falhas humanas. Ele é lembrado como um herói trágico que, apesar de suas fraquezas, foi usado por Deus para cumprir sua vontade, livrando os israelitas da opressão filisteia, mesmo que temporariamente. Sansão histórico. Sansão, como personagem histórico, é uma figura envolta em mistério e debate acadêmico. A narrativa de Sansão, encontrada na Bíblia no livro de Juízes, é rica em simbolismo e elementos épicos, o que levanta questões sobre sua historicidade. No entanto, ao examinar o contexto histórico e arqueológico da época em que ele teria vivido, podemos entender melhor o pano de fundo em que sua lenda se desenvolveu. Contexto histórico. Sansão teria vivido durante a Idade do Ferro I, cerca de 1000 a 1200 a.C., um período em que as tribos israelitas estavam se estabelecendo na terra de Canaã e frequentemente entravam em conflito com povos vizinhos, como os filisteus. Os filisteus, que eram um povo do mar originário da região do Egeu, se estabeleceram na costa sul de Canaã, criando 5 cidades-estado principais: Gaza, Ascalon, Asdod, Gate e Ecrom. Eles eram conhecidos por sua cultura avançada e seu poder militar, representando uma ameaça constante para as tribos israelitas. Arqueologia. Embora a existência histórica de Sansão como indivíduo específico não possa ser confirmada, o contexto arqueológico da época em que a narrativa é ambientada apoia a existência de conflitos entre israelitas e filisteus,
como descrito nas histórias de Sansão. Cidades filisteias. Escavações em locais como Gaza, Asdod e Gate revelaram cidades fortificadas com arquitetura sofisticada, incluindo templos e sistemas de defesa que sugerem a presença de uma sociedade avançada, como a descrita na história de Sansão. Por exemplo, a cidade de Gate, associada ao gigante Golias e outras figuras bíblicas, mostrou evidências de grandes estruturas e fortificações, alinhando-se com a descrição de uma poderosa cidade filisteia. Práticas culturais e religiosas. A arqueologia também revelou detalhes sobre as práticas religiosas dos filisteus, como a adoração ao deus Dagon, mencionado na história de Sansão. Templos dedicados a Dagon foram escavados, oferecendo insights sobre as práticas religiosas e os contextos rituais que poderiam ter inspirado a narrativa do templo onde Sansão derruba as colunas. Votos de Nazireu e práticas culturais. Embora o conceito de nazireato seja exclusivamente hebraico, os votos especiais e as práticas ascéticas não eram incomuns no Antigo Oriente Próximo. A ideia de que a força de um guerreiro ou herói estava ligada a votos sagrados ou à integridade física, como o cabelo, pode ter raízes em práticas culturais mais amplas da região. Considerações históricas. Sansão, como figura histórica, pode ser visto como um herói tribal, cuja história foi embelezada e transmitida oralmente até ser registrada na Bíblia. Sua lenda poderia ter sido inspirada por vários líderes ou guerreiros tribais que lutaram contra os filisteus, ou pode ser um personagem totalmente mítico, criado para exemplificar a luta do povo israelita contra seus opressores. Conclusão. A figura de Sansão é difícil de separar do mito. A arqueologia confirma muitos elementos do contexto histórico em que sua história é situada, mas não há evidências diretas de sua existência. Ele permanece, assim, uma figura que vive na interseção entre história, mito e símbolo, representando a força e as fraquezas humanas em um período de grandes conflitos e mudanças na antiga Canaã. Espero que tenham gostado. Já vai deixando aquele like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.